Boa noite, galera, tudo bem? Venho aqui, né, mais uma vez, né, para dar algumas informações, né, do que anda acontecendo aí com o nosso país, né, sabendo que todo dia, né, sempre tem alguma novidade, né, e não uma novidade boa, né, sempre novidade ruim, né, desde 2018, quando, né, teve a eleição presidencial, que essa pessoa, né, que acabou ganhando, né, as eleições presidenciais, e vem só cada vez mais desgovernando o nosso país, fazendo com que nosso país caia no ostracismo, cada vez mais nosso país não tenha eh, não tenha reconhecimento no mundo, né, um reconhecimento internacional, viramos a pária do mundo, né? Um país assim onde virou chacota, sabe? Nós tínhamos orgulho de ser brasileiros, né? Mas hoje cada vez mais estamos perdendo esse gosto. É só problema de corrupção, problemas do país parado, né? Não tem propostas, né? E nem políticas públicas para a população, principalmente, né, os mais necessitados, os mais carentes, né? Os trabalhadores em geral, né? Agora acentuado também com a pandemia do coronavírus, né? Que conforme foi chegando aqui, tivemos tempos para nos preparar, mas o governo ficou ineficiente, ficou parado, ficou esperando acontecer, não tomou atitude, pelo contrário, sempre tomando medidas contrárias ao que o mundo inteiro, né, vem tomando. Então, o que acontece? Cada vez mais que vai passando o tempo, vão morrendo nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, né? E não tem uma política pública, né, que resolve isso, né? Só fora a medicina é política pública, né? O combate efetivo, né, da doença, da pandemia. E isso se faz o quê? Com política pública, com o Ministério da Saúde fortalecido, né, forte, com técnicos preparados, né, não com militares, né, que estão lá no Ministério da Saúde para ganhar só seu dinheirinho para aumentar a sua renda. Então, há muito tempo, né, que esse governo ele vem travando os trabalhos de todos os ministérios, aparelhando os ministérios para a ala militar, né, para os militares ganharem aí o seu contra-cheque mais gordo por mês, né, fora seu soldo, né? E assim, a população que vai perecendo e vai padecendo desse tipo de situação, né? Não temos praticamente a quem recorrer. Depois dessa pandemia mesmo, né, se não fosse pelo menos os prefeitos, né, e governadores, né, e tivesse tomado a frente, nós estaríamos aí à deriva, né? Estaríamos aí meio que largados aí à própria sorte, né? Então, os prefeitos e governadores, gestores, né, locais, que estão tomando as frentes dos trabalhos, né? Praticamente, né, sem contar muito com o Ministério da Saúde, nós estamos aí, né? Só tem vez nesse governo praticamente quem é de segurança pública, força pública, né? Então a ala militar, né? São 3 mil militares no governo federal, né? As polícias militares, né? Que é sempre enaltecido pelo governo, né? O governo federal. E nós aqui, né? Ficamos à mercê, né? Dos serviços públicos que não vêm, não chegam, né? E aí tem agora esses outros tipos de situações, né? No caso, por exemplo, o Senado aprova o projeto que prevê a privatização do saneamento. Não estou querendo privatizar a nossa água, né? Passar para o setor privado a nossa água, né? O poder público, né? Muitas das vezes fica ineficiente né? Nos serviços, né? Que deveriam oferecer, que é direito nosso, e aí eles querem jogar para a iniciativa privada, né? Por exemplo, aqui no Sudeste, nós só temos mais ou menos 74% de esgoto tratado, né? O Norte chega a só ter 10% de esgoto tratado, né? E aí eles vão privatizar nossa água, né? Nossos lençóis freáticos, né? Então, eles estão usando aí a desculpa de passar para a iniciativa privada, né? Para que eles cuidem do saneamento, para que aumente o saneamento, mas de olho que uma das nossas maiores riquezas, que é a nossa água, né? A Coca-Cola, Nestlé, então vai ser praticamente esses grupos que vão comprar nossa, né? A nossa maior riqueza, que é a maior riqueza do mundo,
que é a água. Prefeito de Blumenau, primeira cidade do Brasil a reabrir shoppings, pede socorro, né? Ele diz, né, abre aspas, por favor, nos ajudem. Cada cidadão tem uma parte importante nessa caminhada, disse o prefeito Mário Hildebrand. A cidade de Santa Catarina teve um aumento de quase 40% nos casos de coronavírus em 10 dias, após a reabertura do comércio. Você vê, né? Então, assim, as cidades estão optando por abrir, às vezes até com alta do aumento, né, o aumento da taxa de contágio de óbitos também. E assim mesmo eles estão querendo, é, estão, né, atendendo aí a pedidos, né? Até uma pressão também aí do pequeno, né, alguns empresários, né? Para que reabra o comércio, do próprio, né, presidente da República, governo federal, que desde o começo do problema do coronavírus, né, sempre foi a favor do quê? De não fechar nada, de deixar tudo aberto. Imagina só se tivesse tudo aberto, né, não tivesse feito pelo menos uma quarentena, né, que foi uma quarentena meia boca, mas foi feito. Imagina tanto de mortos, né, que não já estaria, né, que teria aqui no país, né. É, deixa eu ver aqui mais aqui. Brasil registra 1.185 novas mortes por coronavírus nesta quarta-feira. No total foram 53.830 óbitos em razão da pandemia de Covid-19 no país. Ademais, novas 42.725 pessoas foram infectadas nesta quarta-feira, dia 24, o segundo maior número registrado no período de um dia. Para vocês verem, né? E a pandemia só avança, né? Ela não tem assim, não para, né? Então, assim, cada dia mais o número aumenta. Estamos aí a caminho de igualar aí os Estados Unidos, né? Que estão em primeiro com mais de 115 mil mortes, né? E nós em segundo lugar, tanto no número de infectados, acredito que no número de infectados até estamos em primeiro, no número de óbitos estamos em segundo, avançando sempre. E para vocês verem que as mesmas medidas que foram tomadas nos Estados Unidos por Donald Trump, o Bolsonaro também, né, com aquele puxa-saquismo, foi seguindo a mesma linha. Tudo que o Trump falava nos Estados Unidos, o Bolsonaro enaltecia, batia palma e falava a mesma coisa aqui. Aí agora estamos, né, nesse problema, né? Nesse problema para sair é difícil, né? Você vê que a cloroquina que eles tanto falavam, o próprio Donald Trump, né, que disse que tomava um comprimido por dia, né? Eles não estão tomando mais, né? Eles não estão mais receitando, né? Proibiram o uso nos Estados Unidos, mas mandaram não sei quantas milhões de doses desse remédio aqui para o Brasil, para dar para a gente, né? Para a gente tomar, né? A gente pode tomar. Infelizmente, esse é o cuidado, né? Que nossa liderança aqui, né? O poder executivo tem conosco, né? Com os cidadãos brasileiros, né? Principalmente nós, né? Nós trabalhadores, né? Porque o pessoal da classe média alta, né? A classe alta está livre disso, né? Tanto é que a doença, quando veio para o Brasil, ela veio na classe média, classe alta. E agora ela já não está mais nessas classes. Ela está o quê? Na periferia, né? Está nos trabalhadores. Então ela saiu da classe alta, da classe média, e veio para os trabalhadores, a classe C, classe D, e agora vão padecer, né? É o pessoal que vai estar morrendo aí em hospitais, né? Superlotados, né? E aí se o cara não morre dessa doença, morre de outras doenças. E assim, simplesmente, por quê? Por falta de uma política pública, por falta de um combate, sabe? Por falta de se preparar, né? Na realidade esse governo não tem competência, nunca teve. E por isso que nós estamos nessa situação. Acontece que se a gente não tirar esse presidente da onde está, vão morrer muito mais pessoas. Ele mesmo disse em uma entrevista na década de 90 que a intenção dele era matar 30 mil pessoas, né? Já está mais do que o dobro disso. Então ele não tem preocupação com o povo brasileiro, né? Esse governo foi eleito só para agradar grandes empresários, os banqueiros, né? Os grandes bancos aí, né? Nessa pandemia assim que começou assim, o governo mesmo passou mais de 1,4 trilhão bilhões de reais para os bancos, né? Encheram o caixa dos bancos para emprestar para a gente, mas com juros lá em cima. E não emprestaram nada, né? Só ficaram com muitas restrições
E não saiu nenhum dinheiro do caixa desses bancos para empresário nenhum. Né? O que está acontecendo é que as pequenas e, né, médias empresas estão quebrando, sem socorro algum. E nós estamos aqui, né, padecendo, né, tentando, né, se segurar. Até o auxílio emergencial aí que foi prometido, né, muita gente ainda está em análise, não, né, não entregou para muita gente, indeferiu, né, esse auxílio, né, esse benefício, negou para muitas pessoas. Muitas pessoas aí fizeram o pedido e foi negado, né, deu incompatibilidade de informações, falta de documentos, né, a pessoa não se enquadrava nos critérios, né, quem se enquadrava nos critérios e quem foi aprovado, né, tinha que ir para longas filas, né, da Caixa Econômica Federal, né, no, junto de aglomerações, para quê? Para pegar um auxílio de R$ 600 e talvez pegar a doença também. Quantas pessoas não pegaram essa doença na fila? Então, assim, o que a gente vai fazer para tirar o presidente? Só pressão popular mesmo na rua, né? Falaram, né, certas pessoas da classe média falaram que não era para, né, para fazer manifestação, que manifestação causa aglomeração, né? Mas eles não entendem que a população já estava indo para as ruas, durante a semana estava indo trabalhar. Teve pessoas que, né, na pandemia nem pararam de trabalhar, dava seu jeitinho porque precisava sobreviver. Outros, né, voltaram ao trabalho por questão de ter o relaxamento, a reabertura alguns comércios em alguns estados e municípios, né? O próprio governo federal endossando aí a não, né, o não fechamento. Muitas dessas pessoas nem fecharam seus comércios, né? Muitas, né, pessoas informais aí iam para as ruas trabalhar, então já estavam na rua mesmo. E já que estávamos na rua, é ir para a rua manifestar, né, no sábado, no domingo, e pedir o fim desse governo, seja por impeachment, seja por cassação da chapa, né, seja por renúncia. Não dá mais. Um governo que não está, né, nem um pouco preocupado com, com o crescimento do país, não está nem um pouco preocupado com o bem-estar dos seus cidadãos, né, dos seus né, patriotas, né, dos seus nacionais, né, estão morrendo a míngua, morrendo a míngua, sem amparo, né, e o governo federal, né, na figura do presidente da República, sempre zombou, né, nunca se lamentou totalmente pelas mortes ocorridas, sempre desdenhou, né, quando era 5 mil ele falava e daí, no começo era só uma gripezinha, depois e daí, depois disse eu lamento, mas né, eu sou Messias, mas não faço milagre, sempre desdenhou, né? E aí as mortes só foram subindo. Então assim, não tem um pouco de, não tem nem um mínimo assim de sentimento, é frio, sabe? Então nós temos que derrubar o governo, fazer de tudo para que ele venha a cair, né? Que leve, né, sua turma junto, né? De pessoas lunáticas, né? Pessoas que são, né, verdadeiros assim, anencéfalos, né? Pessoas que não acreditam na ciência, pessoas que pregam aí negacionistas, são negacionistas, né? Pregam aí terra plana. Não dá, pessoal, não dá. Negar a ciência, né? Negar os estudos, negar a medicina, negar, não tem condições, certo? Então assim, um país ele só se desenvolve, né, com investimento em educação, né, saúde, infraestrutura, ciência, tecnologia, né? Ciência, tecnologia e saúde e educação são primordiais, né? Principalmente agora, né? Agora que estão, o mundo inteiro está recorrendo a quem? Recorrendo aos seus cientistas, né? Aos seus laboratórios, recorrendo a é, todo laboratório, centro de pesquisas, universidades para achar uma cura ou achar uma vacina para essa doença. Então, mais do que nunca, agora se mostra a importância que tem os investimentos, né, na ciência, na tecnologia, na educação. Então, assim, não dá para cortar dessas áreas, nunca, jamais. Né? Coisas que vinham acontecendo, né? Somente na gestão do Abraham Weintraub, né? É só o que acontecia, só cortes né, na área da ciência e tecnologia, cortando, né, bolsas de estudos. Até mesmo antes de sair agora, fugido agora, ele tinha, né, feito uma portaria que cortava as bolsas de pós-graduação, né, cotas para negros, indígenas, então é só retrocesso.
Então, assim, temos que ir para as ruas, temos que pedir o impeachment e vamos ter que fazer o possível, e quem sabe o impossível para tirá-lo. E pressão popular, pessoal, ir para cima, é, falar nas redes sociais, falar com os seus amigos, né? Final de semana, né? Ir para a manifestação, né? Fazer de tudo para que esse governo venha cair, que nós salvemos, né? A nossa pátria, a nossa nação, e que nós salvemos também todos os nossos direitos que foram conquistados com tanto sangue e suor, sabe? Com tanta luta de outras pessoas, né? Para que hoje nós tivéssemos o que temos hoje. Né? Foram lutas de muitas pessoas perderam a vida, né? Perderam suas cabeças. Para quê? Para que hoje nós tivéssemos o que temos hoje. Então, assim, não podemos ser egoístas, tá? Eu venho aqui agradecer a atenção de todos. Uma boa noite a todos.